3 indicadores financeiros que o pequeno e médio empresário precisa acompanhar na sua empresa se quiser crescer com solidez e lucratividade. É isso que eu vou te falar nesse vídeo. Opa, tudo bem? Eu sou o Arthur Degedian da Controla Finanças e eu te ajudo a transformar a sua empresa em um negócio mais lucrativo, com mais dinheiro em caixa e preparado para crescer. Então, me acompanha, já se inscreve aqui no canal, que eu vou trazer sempre conteúdos relacionados a empreendedorismo, precificação e gestão financeira para você. Bom, já dizia Peter Drucker que o que a gente não mede, a gente não controla, a gente não pode melhorar. O que significa isso? Significa que se você não tem uma direção na sua empresa, qualquer lugar que você vai serve, correto? Então, se você não mede, se você não controla nada na sua empresa, como é que você vai poder melhorar o desempenho do seu negócio? Por exemplo, lucratividade. Se eu te perguntar agora, você sabe qual foi o lucro da sua empresa no mês passado? Você sabe me dizer? Se eu perguntar para você qual foi o crescimento do lucro, não de faturamento, porque tem muito empresário aí que confunde faturamento com lucro. Crescimento de faturamento é uma coisa, crescimento de lucro é outra. Se eu te perguntar agora, você sabe qual foi o seu crescimento de lucro do mês passado para esse mês, por exemplo? Pois é. Como é que a gente faz para ter esse tipo de controle? Para responder a essas perguntas, a gente precisa de indicadores. E eu vou te mostrar só três indicadores que você precisa acompanhar na sua empresa se você quiser ter um controle melhor, se você quiser ter o seu negócio nas suas mãos, saber o que está acontecendo com o seu negócio e dar a direção certa para ele. Primeiro indicador é o lucro líquido. O lucro líquido é um indicador importantíssimo porque ele vai mostrar o resultado final da sua empresa. Quando você pega todas as vendas que a sua empresa teve e aí você vai descontar lá todos os custos, por exemplo, se for uma empresa comercial, custo da mercadoria vendida, se for uma empresa de serviços, custo do serviço prestado, você vai tirar esses custos, aí você vai deduzir todas as despesas, descontar todas as despesas que a sua empresa tem, então despesas com vendas, despesas com pessoal, despesas administrativas, vai descontar também impostos. Depois que você descontar todos esses custos e despesas do seu negócio, você vai chegar lá no lucro líquido, que é o resultado final. Esse indicador, o lucro líquido, mostra se a sua empresa é lucrativa ou não. Então, se você tiver um valor positivo lá, é um lucro líquido. Se você tiver um valor negativo, aí, meu amigo, a sua empresa está com prejuízo líquido. Aí o negócio está feio. Então, esse é o primeiro indicador importante de você acompanhar o lucro líquido. Você precisa acompanhar mensalmente esse indicador do lucro líquido da sua empresa. Segundo indicador importante para você acompanhar, a margem de contribuição do seu negócio. O que é a margem de contribuição? A margem de contribuição é quando você pega todas as vendas da sua empresa e desconta todos os custos variáveis da sua operação. Arthur, o que são custos variáveis? Custos variáveis são aqueles custos que variam conforme as vendas da sua empresa. Quanto mais a sua empresa vende, mais custo variável a sua empresa tem. Quer um exemplo? Vamos supor, o produto que a sua empresa vende é um custo variável, certo? Porque quanto mais você vende, mais custo com aquele produto você tem. Então imagina que você compra uma camiseta lá na sua loja, coloca para vender, você paga para o seu fornecedor lá R$ 40 a unidade. Então toda vez que você vende uma camiseta, você vai ter esses R$ 40 de custo. Então o custo do produto é um custo variável. A taxa da máquina do cartão, toda vez que o cliente passa lá o cartão para pagar a compra dele, por exemplo, a sua empresa vai ter que recolher um valor lá que vai comer da sua venda a título da taxa da máquina do cartão. Então, quanto mais você vender, mais taxa da máquina do cartão você vai pagar. Imposto também, quanto mais você vende, quanto mais a sua empresa vende, mais imposto você vai pagar. Então, você tem esses custos variáveis. E aí, quando a gente pega as vendas da empresa, a gente subtrai os custos variáveis, a gente vai chegar no valor da margem de contribuição. Arthur, mas por que é importante esse indicador? A margem de contribuição, ela vai mostrar se a operação básica da sua empresa é saudável ou não. O que é a operação básica da empresa? É você basicamente comprar e vender, né? Porque aqui a gente está falando em vender e custos variáveis, né? Você
vender o seu produto e você pagar os custos do seu produto mais os outros custos variáveis atrelados a essa venda. Né? Então, a margem de contribuição é aquele valor que vai contribuir para pagar as despesas fixas. Ou seja, quanto maior o valor da margem de contribuição da sua empresa, melhor para o seu negócio. Sabe qual que é o pior cenário? É quando você vai, por exemplo, apurar a margem de contribuição da sua empresa, aí você vê aquela margem pequenininha ou até margem negativa. Sabe o que vai acontecer? Sua empresa vai ter um prejuízo líquido. Por quê? Porque a sua empresa não gerou nem margem de contribuição suficiente para cobrir as despesas operacionais da empresa. E esse é um problema. Por isso que a margem de contribuição é um indicador tão importante de você acompanhar constantemente no seu negócio. Terceiro indicador importante é o fluxo de caixa. O fluxo de caixa não é simplesmente você pegar lá o extrato do seu banco e dar uma olhada lá no que entrou e saiu, não. Fluxo de caixa, você precisa ter esse fluxo de caixa planilhado, por exemplo, em uma planilha, nem que seja num caderninho lá. É uma forma mais difícil de você fazer, mas até dá, tá? Mas numa planilha você já consegue fazer. O fluxo de caixa, você vai colocar lá todas as entradas, você vai colocar todas as saídas, você vai ter um saldo inicial e você vai ter um saldo final. Você vai ter lá o saldo inicial que você tinha no caixa, mais as entradas do mês, menos as saídas do mês, você vai ter o saldo final. E você precisa acompanhar o fluxo de caixa. Por quê? Porque o fluxo de caixa, quando você olha para ele, você consegue ver qual que é a tendência do seu fluxo de caixa. Você olha e você vê se o seu fluxo de caixa está aumentando, se o seu fluxo de caixa não está aumentando, se o seu fluxo de caixa está negativo. Só olhando para o fluxo de caixa, a gente já consegue diagnosticar o que está acontecendo com a sua empresa. Problema de giro, problema de prazos médios, por exemplo, prazo de recebimento do cliente, prazo de pagamento do fornecedor, o prazo de renovação do estoque, né? O tempo que o seu produto fica lá no seu estoque até ser vendido. E a gente tem relacionamentos também com giro de estoque, por exemplo. Então, o indicador do fluxo de caixa é importante de você acompanhar. Você tem que acompanhar o fluxo de caixa da sua empresa, porque ele vai dizer se a sua empresa ela vai sobreviver no longo prazo. O lucro é importante para você saber a lucratividade do seu negócio, mas o fluxo de caixa é fundamental para dar a longevidade para a sua empresa conseguir crescer de forma saudável, com dinheiro em caixa e sem passar sufoco, precisar ficar pegando empréstimo no banco, aí vai pagar despesa de juros, isso vai acabar diminuindo o seu lucro. Então é importante acompanhar o fluxo de caixa. Bom, esses são os 3 indicadores que são importantes de você acompanhar no seu negócio. Isso é o mínimo que você pode fazer. E para isso, o que você precisa fazer? Você precisa ter um controle financeiro. Você precisa fazer um controle financeiro na sua empresa, porque fazendo um controle financeiro, tendo os registros das movimentações financeiras do seu negócio, aí sim você consegue apurar esses indicadores. É claro que existe uma certa metodologia para você poder apurar esses indicadores, aprender a calcular da forma certa. Isso a gente ensina lá no nosso treinamento, no programa Grande Lucro. Toda essa metodologia de controle financeiro, a gente ensina lá no programa Grande Lucro, que é o nosso treinamento de gestão financeira. Vou deixar o link aqui na descrição. Se você tiver interesse, se fizer sentido para você, você entra lá, dá uma olhada na nossa metodologia e vai ser um prazer ter você lá conosco como aluno do programa Grande Lucro. Então percebe que para você dar uma direção melhor, para você ter um controle melhor da sua empresa, você não precisa ser um super especialista de finanças. Deixa isso aqui com a gente, que a gente te ensina de forma mais mastigada, porque o empresário no dia a dia tem um monte de tarefa para fazer. Então a gente te entrega essa informação mais mastigada, informações que são informações chave para você ter o controle melhor da sua empresa. Então, só com esses 3 indicadores aqui que eu te falei, você já consegue ter o controle melhor da sua empresa, você já consegue saber melhor o que está acontecendo com o seu negócio e tomar decisões melhores. Porque, por exemplo, se você vê que o indicador da margem de contribuição do seu negócio está ruim, está muito baixo, aí você vai ter um problema ou nos custos variáveis, os custos variáveis eles estão muito altos, ou a precificação do seu produto ou do seu serviço está errada.
Então, esses indicadores, quando você olha para eles e compara mês a mês, por exemplo, trimestre a trimestre, ano a ano, você consegue tirar, extrair informações importantíssimas para você melhorar o desempenho do seu negócio. Isso é ter controle do seu negócio. Lá no programa Grande Lucro, a gente fala dos 4 pilares da gestão financeira, que é o planejar, o controlar, analisar e decidir. Então, quando a gente tem os indicadores, quando a gente faz o controle financeiro do nosso negócio, a gente tem os números para a gente poder tomar melhores decisões e aumentar a lucratividade do nosso negócio. Certo? Esses são os 3 indicadores para você acompanhar na sua empresa. Espero que tenha te ajudado, que tenha contribuído e a gente se vê no próximo vídeo.